Olá pessoal, final de domingo, né? Vamos começar uma semana aí maravilhosa. Já vai dormir? Não faça isso. Não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho com leite. É verdade, sem uma boa informação. Afinal de contas, você vai passar uma semana desinformado, estressado, cansado, vai atrapalhar o andamento do seu trabalho ou da sua empresa, porque você não está bem informado. Ficou ligado na TV Meio? Está bem informado? Assistiu o programa Café com Leite? Fique tranquilo. Tranquilo que sou. Muito obrigado por você vir ao nosso programa, agora a nível nacional, para a gente levar além fronteiras, né? Informações sobre esse tema, um tema que, diga-se de passagem, que esteja em voga, porque é coisa muito recente, né? Eu acho que temos muito que aprender. Seja bem-vinda. Obrigada, doutor Leite. Sempre um prazer conversar com você, trazer informações relevantes, né, para o nosso público. E temas como saúde mental, né, e agora nessa conjuntura aí das empresas, como obrigatoriedade, né? Então, assim, os empresários, os empreendedores devem pensar, mais uma obrigação, né, para eu cumprir, mais um custo para a minha empresa. Mas, na verdade, vocês vão acompanhar aqui hoje a nossa conversa e vão ver que, na verdade, não se trata apenas de uma obrigação, né? Se trata de qualidade de vida para as pessoas levarem saúde E no é bom ambiente lembrar que para as organizacional. pessoas, né? Isso. Não é E para a empresa. produtividade para a empresa, né, porque pessoas felizes, elas produzem mais. Então, assim, ambientes de trabalhos que favorecem, né, a criatividade, que favorecem as boas relações interpessoais, acabam que sendo ambientes mais produtivos e, consequentemente, né, dessa produção traz aí benefícios para as empresas. É algo muito novo, né? Está começando agora, né? É, Esse levantamento, E, coisa para assim, a norma, 2025. a NR1, ela foi a lei, né, ela foi sancionada o ano passado, acho que em agosto de, né, 2024, e entra em vigor agora no dia 26 de maio de 2025. Então, a partir do dia 26 de maio, o Ministério do Trabalho já vai poder, né, assim, autuar empresas que não fizeram ainda essa obrigação, porque assim vai ser uma obrigatoriedade dentro do sistema, né, de saúde e segurança do trabalho, vai ser mais uma obrigatoriedade esse primeiro levantamento, porque primeiro precisa levantar o risco, se existe o risco. Igual as empresas fazem levantamento de risco físicos, químicos, biológicos, risco de Fazer agora um acidente. psico. Agora vai fazer um novo levantamento, vai incluir, na verdade, o levantamento dos riscos psicossociais, né? E que riscos são esses? São aqueles, né, aqueles fatores que acabam que adoecendo o colaborador em termos de saúde mental, né? Então, assim, excesso de trabalho. Quando a gente fala excesso de trabalho, não é só a quantidade do trabalho, mas o trabalho desorganizado, né? Assim, metas inalcançáveis, né? Que tudo isso esses e outros fatores vão gerar ali uma ansiedade no colaborador, um adoecimento, né, uma cobrança ali excessiva por desorganização desse E olha, eu ambiente. vou te dizer uma coisa, eu me lembro de um passado recente, da Patrícia, que exigir é natural, mas as pessoas não se comoviam tanto. E hoje exigir
Eu não sei mais se é natural, porque as pessoas se comovem demais. Em determinadas situações é até assédio, né? É. E que aí, assim, também no levantamento de risco psicossocial, um dos fatores é levantar se aquela empresa ela, né, apresenta ali índice, né, indicador de assédio moral e assédio sexual, que inclusive é crime. Sim, sem Né, então dúvida, assim, é. ó, imagina só a responsabilidade da empresa, do consultor que vai fazer esse levantamento, porque se eu colocar lá no meu PGR, né, no meu programa de gerenciamento de risco, que aquela empresa ela apresenta risco, eh, de assédio sexual, por exemplo, isso é crime. Então assim, como é que isso vai ser tratado na empresa? Como é que isso vai ser apresentado, né? Hum, Então assim, esses temas eles chegaram na hora, assim, por que a gente está conversando sobre isso? Por hum. conta do índice de indenização, né, que o INSS apresentou, que apresenta, né, mais de 1000% aí de aumento de eh, colaboradores dando entrada por Problemas de burnout, saúde, né, por problemas de saúde mental. que Então, vem assim, viu-se crescendo que de forma significativa, né? países, assim, o Brasil hoje ele é um dos países que mais tem afastamento por depressão, por ansiedade, né, por Hum. burnout. Então, assim, eh, esse é um outro estudo que eu estou fazendo agora uma pós-graduação em saúde mental e desenvolvimento humano, e a gente estudando lá um módulo sobre vulnerabilidade social e doença mental. E é incrível como assim, como as pessoas que estão nessa condição de mais vulnerabilidade, elas apresentam mais riscos, mais índices, na verdade, Hum, de saúde mental. Né? Imagina aí hum. um funcionário, um colaborador que a sua única fonte de renda, ele sustenta toda a sua família e de repente ele está sofrendo ali no ambiente de trabalho e ele não pode pedir demissão. Ele precisa daquele salário. Então essa pessoa vai adoecendo, né, assim, se Hum. ele não tem o poder de decisão, ele está ali no estado de vulnerabilidade, nesse caso, assim, uma relação vulnerável com aquele empregador, e ele acaba que passando por assédio moral, né, e Daí outros a danos, e vai importância, adoecendo, sim. né, porque, assim, para ele é mais difícil tomar essa decisão. Hum. Então, assim, os ambientes hoje eles estão tendo esse tipo de contaminação. Você falou logo no início dessa questão da questão, as pessoas estão adoecendo mais e os fatos estão ocorrendo com mais frequência. Não seria, por exemplo, a falta de conhecimento do empresário no quesito desconhecer o seu negócio no início, por exemplo? Todo o risco psicossocial, porque assim, a gente está falando de risco psicossocial, dentro da NR1, a gente está falando de risco ocupacional. Então, assim, Hum, é o que aquela função, aquela ocupação, ela pode gerar ali de dano de saúde mental para aquele colaborador. Se a pessoa está adoecendo por outras causas, por exemplo, por problema financeiro que não tem relação direta com a sua função, né, na empresa, se ele está tendo problemas familiares, perdeu um ente querido, ou seja, existem outros riscos que não estão ali atrelados àquela ocupação, mas que impactam, né? mas que impactam. Então, assim, quando a gente fala, é diferente. Olha, quando eu falo de risco físico, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, vou ver se tem ruído, se tem poeira, o que é que tem dentro daquele ambiente. Então, assim, quando a gente fala de risco psicossocial, é subjetivo. Por quê? Hum. Porque cada ser humano ele vai ter um impacto diferente. Por isso que as empresas precisam organizar as atividades, por exemplo, eu preciso chegar na empresa e saber qual é a minha função, quais são as minhas tarefas, quais são as minhas atividades, né? A quem eu devo me reportar, como é que é essa linha de comunicação. Então, as empresas elas devem ter essa estrutura organizacional, uma cultura organizacional também, porque aí assim, o empresário acha que essa parte de cultura organizacional é uma coisa muito filosófica, é uma coisa, né? A minha missão, visão, valores da empresa. E a gente vê que agora fez falta. Tipo assim, que essa estrutura, a ausência dessa estrutura está fazendo falta. Aí Hum. quando você me diz assim, Patrícia, mas empresas grandes como a Vale do Rio Doce, né, como a Chesf, ela também tem esse tipo de acometimento, tem esses problemas, estão sendo processadas por esse tipo de doença. Hum. Porque, assim, Leite, quanto maior a estrutura, maior o problema também de comunicação.
E a comunicação dentro da empresa é um dos fatores de risco psicossocial. De como é que vem essa comunicação, quando ela traz insegurança para o colaborador. Então, assim, desde a pequena empresa vai ter lá suas dificuldades de levantar, implementar, né, programas que garantam a saúde mental desse trabalhador, quanto empresas grandes também, são Nas impactos suas devidas diferentes. proporções, né? Porque os impactos Isso. são. Porque é mais difícil você controlar por conta do número de pessoas que são muito grandes. Então, assim, a minha comunicação ela fica totalmente comprometida, né? Hum, Quanto mais funcionários minha empresa tem, melhor ou maior vai ser meu problema de comunicação, né? E Então que deve ser isso é uma um dos constante, né? fatores. Deve ser uma atualização constante da comunicação também, né? Isso. Também. Também a comunicação é um dos Quesitos. quesitos, né? Um dos critérios que precisam ser avaliados dentro do levantamento psicossocial. E dentro de uma constância, né? Ou seja, o que acontece hoje na comunicação, daqui a 6 meses é diferente. Isso. Pode ser diferente, né? Precisa acompanhar. Eu digo assim, ó, igual as empresas acompanham o índice de acidente, por exemplo, né? Uhum. Dentro das empresas, elas precisam informar também lá no E-Social o número de acidentes de trabalho que foi ocorrido. Eles vão precisar também acompanhar ali aquele colaborador no requisito de saúde mental. Agora, Hum. sempre dentro da função, dentro da ocupação, É porque eu né? acho que pelo que você falou aí, doutor, eu enxergo assim uma diferença muito fragilizada, né? É porque Porque é subjetiva, né? é Quando eu muito falo de ser subjetiva, né? humano, é tipo assim, eu fiz um curso outro dia de resolução de problemas complexos. Foi uma Hum, semana, Leite, de curso. Resolução de problemas complexos. No final era assim: tem ser humano no meio do problema? Tem, pronto, é complexo. Tirou o ser humano, é simples, é uma fração ali hum, de aritmética que você resolve rapidamente, né. Então, hum, assim, é máquina o processo, né, o processo é feito por máquinas, pronto, não tem complexidade. Agora sim, botou um ser humano lá dentro, pronto, virou complexo. Então, assim, é complexo e subjetivo, e subjetivo, é. porque cada ser humano, por exemplo, nós 2 podemos passar pela mesma experiência, pela mesma situação, mas por conta de sermos indivíduos, né, de formações diferentes, enfim, de conjunturas diferentes, a gente vai reagir de forma diferente àquela mesma experiência. E o que tem nos bastidores meu é diferente do seu, né? Exatamente, por isso que é Seu. subjetivo. Aí quando a gente fala de risco psicossocial, por isso que dentro da norma da NR1 é sempre colocado no texto, né, da ocupação. O meu cargo hoje, a minha função na empresa, ela gera, porque assim, é igual o risco ergonômico. Nem toda empresa que tem mesa, cadeira, que tem essa estrutura, ela vai ter risco ergonômico. Pode ser que né, assim, você tem um escritório de contabilidade. Por ter mesas, cadeiras, as pessoas trabalharem sentadas, isso significa dizer que tem risco ergonômico. Elas levantam ali de tanto e tanto tempo, vão ao banheiro, tem um cafezinho, né? Tem Hum, alguma coisa que aí assim, elas não ficam por tempos prolongados demais ali sentada. Diferente do supermercado, que aí a pessoa está lá naquela tensão, atendendo e contínuo, né? muito tempo contínuo ali sentada por tempos prolongados. Então, assim, não é por ter. A gente precisa analisar justamente a função. Aí a gente vem para outro problema dentro do SST, né? Assim, dentro do Ministério do Trabalho, que é assim, que é a questão do desvio de função. Porque assim, É outra coisa também que é muito fragilizada, né? porque na verdade o desvio de função que a gente encontra hoje nas empresas, na verdade é o desvio de salário. É tipo assim, eu pego alguém com a função, um exemplo, soldador, assino a carteira dele como auxiliar. Por quê? Porque ali meu compromisso como auxiliar é menor do que um compromisso como um soldador, um exemplo, né. Mas Só ele que ele exerce exerce de a atividade soldador. real de soldador e também a de auxiliar, mas aí eu sempre os empresários vai e faz pela via, né, que a Mais curto barato, a prazo curto é prazo. mais barato. Mas aí acontece um acidente com esse colaborador, aí como é que, né, assim, aí já começa a complicar aí as relações. Então assim, tá tá no o momento é oportuno para todo empresário, todo empreendedor pensar no seu modelo de negócio.
Peraí, qual é o meu modelo de negócio? Como é que meu negócio está organizado? Qual o Doutora, impacto que eu estou gerando, né, na vida das na pessoas? verdade, você falou algo de extrema relevância que eu sempre falo aqui nos programas, essa questão de estar antenado, atualizado no seu dia a dia, porque nós profissionais trabalhamos e estudamos o resto da vida. O empresário precisa ter dinheiro e abrir um negócio. Não é para ser assim, mas é assim que acontece aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. Não tem como ser diferente. No Brasil, vamos falar do Brasil. No Brasil é assim. Eu tenho dinheiro e eu quero abrir uma fábrica de calçado e eu vou abrir uma fábrica de calçado e pronto. E abro. Ou seja, eu não tenho todo aquele estudo de mercado, os impactos, as relações de emprego, eu não sei o que é, eu não sei contratar. Vou colocar aquele porque é amigo de um parente, aquele é não sei o quê, aquele sabe fazer, aquele não sabe, enfim. E não tem toda essa análise, e os impactos virão. E, assim, o que que a gente observa? Essa falta ou essa ausência de competências competitivas, né, dentro dos negócios, isso está gerando, né, assim, um fator de porque, assim, o adoecimento não é só do colaborador, também do empresário, também do empregador, né. Mas isso não vai estar lá constando no psicossocial, no levantamento, né, de risco psicossocial. Mas isso assim, dentro dessa conjuntura toda, vem essa questão, né. A gente percebe que muitas empresas, assim, o Sebrae tem esses dados mais atualizados, mas que as empresas elas geralmente fecha suas portas nos primeiros 2 anos, né, tem um índice aí, eu não lembro agora qual, acho que Mas é muito mas é alto. bem alto, É, quase acho que é. quase 80% das Por falta de empresas, por conhecimento. falta de conhecimento. É. E a gente vê muito isso na realidade do nosso trabalho, das E não é aqui, é no consultorias. Brasil inteiro É. dessa forma, né? E assim, hoje não se justifica mais a ausência de conhecimento, né, quando o Ministério do Trabalho for na sua empresa, lhe fiscalizar, lhe Não autuar, diga você que não sabe, não não. diga que não sabe que isso, né. Mas ele tem alguém para culpar, que é o contador. Sempre, sempre a culpa é do contador, é impressionante. Mas, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausazinha para um cafezinho? Daqui a pouquinho a gente continua, vou pedir a produção para preparar um café, né? Mas esse papo é interessante e eu quero continuar no próximo bloco. Estou conversando aqui com a consultora empresarial, doutora Patrícia Lima, no programa Café com Leite. Produção, obrigado aí pelo cafezinho, doutora Patrícia. Esse cafezinho aqui foi preparado com muito carinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos Por sim. favor. Quer conhecer um pouco mais sobre esse processo, né, que eu diria assim, esse levantamento de riscos psicossocial, o que é isso? Quais os impactos que isso pode ocasionar na nossa empresa? Eu não diria somente na nossa empresa, mas na sociedade como um todo, porque nós somos responsáveis pela sociedade. É só você ficar ligado, se deliciar de um cafezinho, porque nós temos muitas informações no próximo bloco. E o segundo bloco, programa Café com Leite, muitas informações. Você só tem aqui todos os domingos às 23 horas. Nós temos grandes convidados para você e muitas informações. Nosso tema de hoje é esse levantamento de riscos psicossocial que vem afetando, de certa forma, a sociedade de um modo geral, a classe eh, trabalhadora desse país. Então, é muito importante que você tome conhecimento, porque são fatos não individualizados, mas fatos genéricos que estão impactando de fato as pessoas, ao nosso bolso, a sociedade, a administração pública, enfim, todo o processo envolve todas as pessoas físicas e jurídicas e nós somos contribuintes para esses adoecimentos e somos contribuintes para suprir financeiramente essas pessoas que passam por esse adoecimento.
E a minha convidada de hoje, ela é consultora empresarial. Eu converso com a doutora Patrícia Lima aqui no programa Café com Leite. Doutora Patrícia, levantamento de riscos psicossocial tem que ser feito mesmo, é assim, é? É. E O como é feito? levantamento, então, o levantamento de risco psicossocial, ele vai se tornar obrigatório a partir de 26 de maio de 2025. Agora, né? Já, né? Agora, na nova atualização da NR1, Hum. que pede que todas as empresas que tenham, né, a partir de um funcionário, a partir de um colaborador, pelo regime de Quem é do CLT, simples ali não tem nada a ver, não? Tem que fazer? tendo, Meu Deus. é obrigatório para todas as empresas que têm a partir de um funcionário, a partir de um colaborador, Contratou um. fazer levantamento de risco psicossocial. Esse levantamento ele é feito no GRO, no Gerenciamento de Risco Ocupacional da empresa. Né? Aí, uma vez identificado o risco, que pode ser que sua empresa não tenha risco psicossocial. Tem né? que fazer o levantamento. A lei é Isso, para a fazer o primeira, levantamento. a Se primeira tem ou parte não, né? é o levantamento. Aí, assim, identificando o risco, aí você vai para o tratamento do risco, que aí você vai incluir lá no PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco. Igual é feito com risco físico, químico, biológico, igualzinho. Já é feito, é um adicional ali, É um né? adicional. Então, assim, as empresas que têm o seu programa de gerenciamento de risco já, né, consolidado, vai precisar atualizar, incluindo agora o risco psicossocial. Certo? Então, assim, todas as empresas vão ser obrigadas a fazer esse Aí lá vou eu. levantamento. Não é mais uma obrigação para as empresas, não. Mais um trabalho, mais um custo. Na verdade, assim, se a gente a gente vai precisar parar e pensar no que gerou essa obrigatoriedade, né? O que está gerando essa obrigatoriedade é o índice de pessoas afastadas por problemas de saúde mental, né? Então, o INSS, que é o órgão que é indenizatório, né? Ele tem essa função. Foi se visto o número de pessoas, de funcionários, de colaboradores, aumentou em mais de 1000% o número de pessoas que estão dando entrada por afastamento de saúde mental. E assim, Leite, é diferente. Às vezes você entra com pedido de afastamento, por exemplo, teve ali um acidente de trabalho, teve uma luxação num pé, enfim. Você passa o quê? 2 meses, 1 mês afastado. Foi visto que pessoas que dão entrada por problema de saúde mental passam muito tempo, 1 ano, ou às vezes nem voltam ao trabalho. Né? Então, assim, todos esses fatores, a empresa, inclusive, assim, o governo também criou uma lei nova, né, que é uma lei para certificar empresas promotoras de saúde mental. Além da obrigatoriedade, né? Assim, a gente vai ter a obrigatoriedade, que é na NR1, e eles estão também reconhecendo empresas certificando empresas que têm esse cuidado a Com as mais com pessoas, as né? pessoas no Pronto, ambiente de eu acho trabalho. isso interessante também, porque assim. É um reconhecimento, né? Exato, e a gente precisa, o empresário precisa desse processo. Não é só tem que fazer isso para evitar aquilo. Você precisa, e eu acho que as empresas, de um modo geral, que são merecedoras, por exemplo, desse prêmio, eu vou dizer assim, essa certificação, tirar proveito disso. Dizer para todo mundo, olha, eu estou Isso. bem porque minha empresa está bem, eu estou aqui certificado com isso. Eu acho que isso é um mérito, tem que... É um reconhecimento de mercado, né? Então, as empresas que investem nesse tipo de programa, elas podem utilizar esse investimento também para a promoção dos seus negócios, assim, como algo, como diferencial. Sim, Né? sim. Então, assim, a gente vê que as empresas, né, em sua grande maioria hoje, estão tendo essa dificuldade. Por quê? É a primeira vez que a gente encontra 5 gerações, né, 5 gerações competindo dentro do mercado de trabalho. Então, assim, olha só o conflito ali de cultura, né, de propósito, o conflito de gerações mesmo. Todo mundo ali, essas 5 gerações competindo no mercado de trabalho. Então, assim, por isso que as empresas precisam se preparar para essa linha de frente, para essa comunicação. Né? Como a gente estava conversando, hoje, por exemplo, a turma mais jovem, quando você vai fazer uma cobrança ali de prazo, uma cobrança mais incisiva, né, assim, eles são mais
a gente percebe que são mais Fragilizados, fragilizados, mais né? sensíveis, né, a esse já a nossa geração, a geração, assim, que já passou por já tem mais experiência, a gente já recebe melhor, já entende que precisa realmente cumprir, né, aqueles prazos, então já recebe diferente. E, aí essa parte cultural nas empresas, a liderança precisa trabalhar muito, né, e aí a gente vê que o ponto-chave desse tipo de programa está lá na alta gestão. Como é que porque assim, eu não posso implementar um programa desses, é como se fosse um ISO. Sem a alta gestão, está comprometida com o resultado do programa. A ISO, o primeiro critério do ISO 9000 tá lá, dizendo que a alta gestão tem que dar, né, suporte, tem que estar lá comprometida com aqueles requisitos. No caso desse, para um programa desse funcionar, tem que partir ali também da alta gestão. Então, assim, é um desafio porque acaba que esbarrando nessa parte também cultural, né. Hum. "Espera aí, por que que eu estou fazendo isso? Agora eu vou ter que criar ambientes felizes, né, eu vou ter que trabalhar temas como felicidade". Aí eu digo: "Sim, felicidades com tema como felicidade, mas vamos trabalhar temas também como luto, que ninguém leva isso para as empresas". Aconteceu aqui já no nosso Cariri, colaboradores que cometeram suicídio dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho. E esses temas eles não são abordados dentro das empresas, né, assim, não é feito às vezes morre um colega de trabalho, né, assim, e a empresa não tem esse cuidado, digamos, de levar ali uma equipe, de trabalhar, de ver como é que as pessoas estão se sentindo, de E, trabalhar essa ambiência, né. e deixa os demais doentes. Isso. Aí as pessoas estão ficando o quê? Desassistidas. Hoje já melhorou muito a procura por esse tipo de ajuda. A gente sabe que antes, em gerações passadas, né, tinha esse preconceito de dizer: "Ah, Hum. está procurando psiquiatra, está procurando psicólogo, é porque a pessoa não está bem", assim, né. Hoje a Infelizmente. gente já vê que já melhorou bastante essas procuras, necessidade. Depois da pandemia, isso Terapias, né? Terapias terapias em deixa as si pessoas mais tranquilas, né? isso. Menos sensíveis no quesito adoecimento, né? É. Aí é interessante, porque assim, na lei, na norma, né, ele trata assim, e o que é levantamento de risco psicossocial? É um estudo estruturado, né, que levanta fatores de adoecimento mental e físico do trabalhador. Mental e físico, Patrícia, como assim? Sim, doenças mentais, elas podem, né, desencadear problemas físicos no colaborador. Hum. Ele pode ter problema ali cardíaco, ele pode ter problema, né, o pessoal fala de sistema nervoso, né, Sim, central e tal, sim. por doença mental. Então é a tal da psicossomática, né, que a É, gente estuda é, quando está fazendo lá a a psicanálise, cursando psicologia, enfim. é Os verdade. problemas, né, de ordem mental, eles geram problema de ordem física, Hum. e na norma ele diz: mental e E físico para o físico. colaborador. E isso é bom lembrar que isso causa um dano financeiro muito grande para o Estado, né? E Muito. quem custeia somos nós, né? É. E inclusive como eu trouxe aqui para vocês esse fato, né, às vezes um afastamento por um acidente de trabalho, um acidente, de risco de trabalho mesmo ali, um escorregão, alguma coisa do tipo, uma máquina, ele traz um tempo de afastamento bem menor do que o tempo de afastamento por um problema, né, de doença mental, que como eu coloquei, foi se visto, né, assim, foi se identificado que esse tempo são muito, eh, Muito extenso, né? prolongados, muito Prolongado. extenso, aí renova o pedido, a pessoa ainda não se sente bem, e às vezes até não volta mais ao ambiente de Hum. trabalho, né. Tem empresas aqui no Cariri que o empresário já me relatou: "Olha, eu estou com 2 funcionários e já está com mais de ano e a pessoa não consegue retomar a vida", né, assim. E não tem preço, né, a vida. É, Me diga uma coisa, quando nós falamos em levantamento, nós encontramos um resultado, isso. né? E quando nós encontramos esse resultado, temos regras a cumprir ou não deu nada, não tenho nada a fazer?
Então, quando eu falo em levantamento, e uma coisa importante para a gente poder esclarecer aqui: levantamento de risco psicossocial é diferente de avaliação psicossocial. A avaliação Hum, deve ser feita por médicos, psicólogos, pessoas da área de saúde. É quem podem, né? Médicos e hum, psicólogos é quem podem fazer avaliação, porque tem testes específicos da área certo. para isso. Agora, levantamento, não. Pode ser agente do- Hum, da segurança do da trabalho. segurança do trabalho, administrador de empresa, pessoas Hum, que estejam habilitadas para poder identificar risco. Igual risco físico, químico, biológico também, que não precisa ser feito por hum. um engenheiro, enfim, pode ser pessoas Mas é muito delicado isso, capacitadas. né, porque, por exemplo, risco, de som, né, tem uns equipamentos aí, né, auditivos Isso. aí para, enfim, mas psicossocial você tem que ter conhecimento de alguma coisa, né, uma coisa mais Precisa ter delicada, né. conhecimento, assim, por exemplo, eu acho que as pessoas não vão os profissionais, né, não vão conseguir fazer levantamento de risco psicossocial sem, sem ser de forma presencial. Ou seja, para eu poder fazer levantamento de risco psicossocial, eu preciso fazer no mínimo ali uma visita técnica à empresa, fazer aí tem algumas, metodologias, né, a serem, cumpridas, Pois é, eu né, a digo, e serem esse profissional, o que utilizadas. é que ele vai usar para isso? Até porque a sua interpretação a meu respeito pode ser uma linha de raciocínio que essa menina da produção pode me entender que é outra e me entender de outra forma, né. Então, eu sou acometido de algo que me leve a algum problema psicossocial? Na sua visão, sim. Mas qual é a sua qualificação para isso? Eu estou Aham. apenas querendo questionar aqui alguns pontos sensíveis, para não prejudicar nenhuma das partes, né. De repente o É. empregado não tem nenhum problema, e eu vou dizer que ele tem, Então, né. assim, aí vem esse ponto, sempre quando a gente vai fazer esse tipo de abordagem, esses diagnósticos nas empresas, né. Hum, Existe naturalmente ali um excesso por parte do trabalhador, que ele aumenta um pouco o risco, sim. e existe ali uma diminuição por parte do Do empregador, que ele vai empregador, dizer que não pronto, existe, pronto, exato, né. Então, perfeito. assim, o profissional que vai lá validar, assinar, colocar, né, o seu registro naquele laudo, ele precisa entender que isso existe, ele precisa ter ali uma experiência de vida, de mercado, de empresas, né. É como eu te disse, assim, em apenas uma visita técnica, eu não vou conseguir identificar os riscos psicossociais daquela empresa. Então o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer ali uma pesquisa, eh, uma ouvidoria, Hum. né, direcionada ali com alguns colaboradores, eu posso É fazer algo grupo de muito novo, né. amostragem, É. né, pegar ali um grupo de amostragem para eu Hum, poder, né, entender. E hum. perguntas nessas pesquisas, assim, eu até tinha anotado aqui algumas perguntas que são pertinentes para a gente poder conseguir, identificar. Existe o Hum. risco? Não existe o risco? Como é que é feito isso, Patrícia? Por exemplo, é comum na sua empresa é comum, na maior parte dos dias da semana, ter hora extra? Hora extra aqui é uma coisa comum, né, então a Hum. gente vai começando a pontuar, dentro da entrevista, que é dos meios de se fazer, né. O tom de voz elevado, existe tom de voz elevado para ensinar ou corrigir algo, Ô, doutora, com deixa eu te com o perguntar uma coisa. Eu trabalhador? acho esses pontos importantes e a gente precisa continuar isso no próximo bloco, mas eu quero deixar outro questionamento aqui. É, o ASO atestado, o atestado admissional, ele é feito algumas avaliações. De repente, se a pessoa já tem. Eu estou levantando esses questionamentos porque é o que Uhum. vai acontecer no nosso dia a dia doravante, né? Então, eu acho que o atestado médico ocupacional também, né, deverá identificar algum ponto se essa pessoa não já está acometida, porque isso é interesse também do INSS para saber se valida aquela doença ou não daquela pessoa, né. Então vamos continuar esse nosso bate-papo no próximo bloco. Eu preciso fazer um intervalo, vou pedir à produção mais café para nós, dá certo? Tá certo. Obrigado, produção, pelo cafezinho. Doutora Patrícia, vamos aproveitar mais um café nesse. Por favor, doutora. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Levantamento de riscos.
psicossocial. Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. TV Meio, programa Café com Leite. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você que acompanha a TV Meio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. Acompanhe a nossa programação. A TV Meio tem uma programação especial feita para você. Patrícia Lima, consultora empresarial, que nos proporciona um momento rico sobre este tema, né? Levantamento de riscos. Psicossocial, um tema muito em voga, tema que de certa forma, irá invadir, já invade, né? Todas as empresas do nosso país. Então, fique ligado que nós temos muito o que aprender aqui através do programa Café com Leite na TV Meio. Doutora Patrícia, ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, admissional, né? Temos o periódico e outros tal, mas o admissional é que me chamou a atenção, partindo do princípio de que essas pessoas já podem estarem acometidas de problemas psicossociais antes de ingressarem na admissão, né? Então, isso pode ocasionar, se não for um exame bem feito, pode ocasionar um problema para a empresa ou para o próprio empregado, né? Isso, assim, o ASO, enquanto documento que compõe, né, essa avaliação dos riscos psicossociais, a gente precisa também, para fazer, analisar todo o histórico dessa empresa, né? E também, assim, além da questão legal, né, que é o ASO, que é um documento, a questão também do processo seletivo, né? Assim, porque as empresas acabam que não investindo, né, em um profissional capacitado para poder fazer esse processo, vai às vezes, muitas vezes por indicação, ou faz ali um processo que não avalia, né, aquele candidato, e acaba que já sendo admitido, né, com algum problema, algum ali, alguma doença mental, né. E isso, a gente sabe que os impactos são enormes para a empresa, né, além do impacto econômico, eu tenho que contratar, aí eu tenho que treinar na função, viu que não foi feita uma boa seleção, aí eu tenho um custo também de demitir, e eu ainda fico sem alguém descoberto ali para aquela função, ainda pode atrapalhar o clima organizacional com outros colaboradores, né, Olha o que quanto isso o quanto custa, né? custa e gera ali de incerteza também naquele ambiente de Uhum. trabalho. É incrível, Leite, tem empresas e assim, e ainda acaba que, prejudicando a minha empresa como marca empregadora. Hum. Certo dia a gente foi fazer um processo seletivo para uma empresa aqui do Cariri, e a empresa pediu para não divulgar o nome. A gente fez todo o processo e os candidatos que foram pré-aprovados ali no final, a gente geralmente aprova 3 para uma vaga, né, quando a gente dizia qual era a empresa, a pessoa desistia. O candidato O desistia. candidato existia. Não, aquela empresa não, aquela dali eu não trabalho para ela não. Eu preciso, eu quero trabalhar, mas olha, é para essa empresa. Então, assim, a empresa, por ter passado por vários outros problemas, como marca empregadora, ela estava sendo vista de forma negativa no mercado, Contaminou o mercado, contaminou o né? mercado. Então, assim, essas questões a gente vê assim discurso, às vezes, de empresários, mas que aqui não tem mão de obra qualificada, olha que aqui não tem, as pessoas não querem mais trabalhar. Então, enquanto profissional da área, quando a gente escuta esse tipo de comentário, espera aí, será que essa empresa ela é bem vista como marca empregadora? Será que ela faz um trabalho realmente? Será que a cultura dela está alinhada? Será que tem processos organizados? Ou ela não está conseguindo reter talentos. Qual o motivo, né? Ela não está conseguindo pessoas ali qualificadas. Aí, assim, às vezes é muito fácil a gente jogar a culpa no outro, né? Assim, o ser humano. O empresário enquanto ser humano, jogar a culpa no outro. E não olhar para a organização do seu negócio, o seu modelo de negócio. Porque, assim, todo o risco psicossocial, ele está atrelado à estrutura
do negócio, a organização do negócio, né? A gente até coloca aqui em 3 grandes áreas, na estrutura dos modelos relacionais, ou seja, minha relação com o outro, minha comunicação com o outro, na estrutura da organização em si, como é que eu organizo, como é que eu sou visto dentro do meu mercado, né, e a estrutura de atividades. Como é que é o meu processo? Eu tenho gestão de processos, eu tenho gestão de atividades da minha empresa, as pessoas sabem a quem se portar, como é que é a minha comunicação com os meus, né, colaboradores. Eu crio um ambiente criativo, favorável, né, como é que eu faço, como é que eu sou visto nessas relações. Então, assim, a gente vê que as empresas, às vezes, para crescer, principalmente isso, para eu escalar um negócio, eu preciso ter gestão de processo. Muitas vezes eu sou contratada para ir para as empresas fazer gestão de processos. Eles me contratam enquanto consultora, né, a título de consultoria, para implementar a gestão de processos. Quando eu vou ver, nem descrição de cargo aquela empresa tem, nunca fez uma descrição de cargo. Aí ela já quer ir lá para outra ponta fazer processo. E não tem atividades, né, assim, descritas, né, organizadas. Ninguém faz processo de uma vez só. Ou seja, toda empresa tem processos, até porque precisa existir. Mas Sim. será que os processos estão estruturados, organizados? Existe gestão? Tá Eu geralmente funcionando? isso, geralmente eu falo isso: olha, a gente só gerencia aquilo que a gente pode medir. Na verdade, quando a gente chega nos ambientes de trabalho, a gente não vê empresários gerindo empresas. Eles estão apagando incêndio, né? Eles não estão fazendo gestão, não tem ali, eles não estão medindo o resultado. Então, assim, outro dia eu cheguei em uma empresa e a empresária foi me colocou: olha, não, mas já passou outra consultoria, né, por aqui. A gente tem o quadro de gestão à vista. Eu cheguei e fiquei feliz, né? Eu disse, deixa eu ver o quadro de gestão à vista da sua empresa, né? Quando eu fui ver lá, tinha aniversariantes do mês, frase motivacional. Aí eu olhei, a senhora está gerenciando o quê à vista? Quadro de gestão à vista. Qual é o indicador aqui de tomada de decisão? Não, não tem. Pois é, isso aqui não é quadro de gestão à vista. Quadro de gestão à vista é aquele quadro que as empresas, né, expõem ali, que tem algum indicador que eu olho para ele, para o indicador, e tomo decisão na minha empresa. Opa, peraí, preciso um exemplo, né, um exemplo na área comercial. Minha empresa precisa vender 50.000 por mês. Na primeira semana, eu já vendi quanto? Opa, peraí, vamos mudar aqui a estratégia, vamos criar uma promoção, vamos criar uma campanha, porque senão eu não vou chegar aos 50.000 e aqui é meu ponto de equilíbrio. Preciso vender no mínimo 50.000. Então, assim, eu estou olhando para o indicador e estou tomando decisão. Olha, vamos bolar aqui uma campanha interna com os funcionários, para o pessoal, né, se motivar, vender mais o nosso produto e tal. Então, assim, existem várias ferramentas ou várias estratégias que podem ser implementadas, mas isso só vai servir se eu estiver acompanhando o processo, se eu estiver medindo o processo. Aí, assim, acaba que outra realidade nas empresas hoje, né, funcionário do mês. Você vê muito né, nas empresas. Qual foi o critério do funcionário do mês? Será que eu não estou gerando ali uma competição interna? Que eles estão lá, né, acabando que competindo um com o outro, desgastando as relações de trabalho, para eu poder, eu, empresa, me beneficiar com essa competição? Isso a médio e longo prazo, qual o risco para o meu negócio? Né? Então, assim, muitas vezes são processos implementados, mas também desestruturados, sem ter ali, as E pessoas isso não não chega ao compreendem resultado esperado, né? isso, as pessoas não compreendem a metodologia, né? Uhum. Muitas vezes a gente vê empresários ansiosos querendo o salvador da pátria, querendo que eu, consultora, chegue na sua empresa e resolva seus Que foi problemas. criado ao longo dos anos. Isso. Quer que resolva em curto espaço de tempo, né? É. E que como a gente colocou aqui, e eh, que toda resolução de problema passa pela alta administração. Eu, enquanto consultora, eu posso ir ali, identificar, a minha função é essa, vou fazer um diagnóstico, vou identificar os erros, né? Hum. E foi até interessante outro dia, o empresário me chamou para fazer um clima organizacional na empresa dele, era um restaurante. E era ali próximo a Aracati.
E eu era final de férias, eu tinha compromisso com meu filho, né. Hum. Aí eu conversei com o empresário e disse: "Olha, esse final de semana eu tenho um compromisso com meu filho, mas se eu posso levar ele?" "Ah, pode." "Pronto, pois você me reserva aí uma salinha, um lugar para ele ficar, que aí eu entrevisto os seus colaboradores." Era uma empresa pequena, dava para eu fazer lá em meio expediente, as entrevistas, né. Aí no outro dia eu fiquei de apresentar uma prévia, porque o casal ia viajar, uma prévia daquele clima organizacional para os empreendedores, né, para os empresários. E meu filho estava me acompanhando nessa, ele não escutou as entrevistas, ele viu, né, o movimento, ele tem 12 anos hoje. Quando foi no outro dia eu sentei no café da manhã com esses empresários e fui apresentar uma prévia do clima organizacional. Aí quando o casal saiu, meu filho chegou para mim e perguntou: "Mãe", me indagou, né: "Mãe, eu não sabia que você fazia isso não." Eu cheguei fiquei com medo, né. Eu disse: "O quê, Guilherme?", né. Ele disse: "Você vem nas empresas, descobre as tretas e depois resolve as tretas." Eu digo: "É, meu filho, é isso que eu faço, minha função, eu sou resolvedora de treta, né." Aí, é mais ou menos isso que a função do nossa, né, enquanto consultores, a gente vai dentro Agora dessa as área. ações é dele. É deles. Por isso que eu coloco, olha, levantamento de risco psicossocial é diferente de avaliação de risco psicossocial. Vamos fazer o levantamento e depois existe sim, a Avaliar e gente vai depois as indicar ações, né. isso, a gente vai indicar um programa ali de ações, porque assim, ó, primeiro eu tenho que identificar a fonte do risco, que aquilo ali dentro da metodologia eu chamo de perigo. Pronto, primeiro é perigo. Depois, qual a probabilidade desse dano, né, desse perigo acontecer? Aí eu tenho o quê? O risco. Hum. Então existe uma metodologia para eu poder fazer isso, não é como você perguntou, né, não é de qualquer forma, eu preciso seguir ali uma metodologia. E depois o contato com risco, com perigo, na verdade, né, o contato é a exposição, aí é alto, é médio, é baixo, então eu vou classificar os riscos. Para cada risco que eu classifiquei naquela empresa, eu vou precisar implementar uma medida de controle. Então, as medidas de controles é isso que eu vou acompanhar no meu programa de gerenciamento de risco, né, meu PGR, PGE. que eu vou acompanhar ao longo do tempo. "Opa, espera aí, está acontecendo, como é que eu vou quais são as medidas de controle que eu fiz", né. Então, assim, ele é muito dinâmico, Hum. e até porque, como eu coloquei, é subjetivo. Mas sempre com o objetivo de encontrar uma boa alternativa para a empresa e para a classe trabalhadora, né. Isso. Esse é o objetivo principal desse programa, né. Aí assim, a minha empresa, a Evo Consultoria, a gente acaba que indo além do levantamento, a gente está criando, está desenvolvendo para as empresas um programa de saúde mental, aonde nós vamos ter, nesse programa, nós vamos incluir, né, além do levantamento, esse acompanhamento. Na nossa equipe tem, psiquiatra, psicóloga, para fazer por enquanto, por telemedicina, até Hum. para, né, baratear, diminuir o custo da empresa, então por telemedicina vai ter esse à disposição dos colaboradores, né, Uhum. um canal, né, igual a gente tem um canal hoje de denúncia, a gente vai ter um Uhum. canal de saúde De mental, que comunicação, né. aí o colaborador vai poder, fazer essas demandas através desse Uhum. canal, como se fosse uma ouvidoria, né. Sei. E marcar ali uma consulta com, né, por teleconsulta com o psiquiatra, com a psicóloga, Os profissionais os da área, né. profissionais da área. Hum. E também, assim, trabalhar muito a base da liderança. Quando a Hum. gente faz o levantamento, a gente vai identificar qual o tipo, né, quais são as ações que eu vou precisar implementar naquela Ô, doutora empresa. Patrícia, falar em liderança e esses projetos, digamos, de descoberta ou de tratamento ou de implantação, é motivo de um outro programa. Eu preciso fazer um intervalozinho. Me ajude aqui. Vamos tomar um cafezinho? Vamos A gente tomar, volta até já, que tá bom? tá TV ótimo. Meio
Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui com a nossa convidada, a doutora Patrícia. Doutora, muito obrigado por esse seu tempo, foi maravilhoso e, como eu disse, esses temas citados no final do bloco anterior é motivo de mais uma visita sua em breve para a gente continuar esse nosso bate-papo. Então, eu quero te agradecer por esse momento, quero que você deixe suas redes sociais e dizer que você será sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a nossa intenção é sempre impactar, né, de forma positiva a vida das pessoas. Essa é a nossa missão, né, a nossa missão de vida, a nossa missão enquanto profissional da área. Então, agradeço demais a oportunidade da gente estar disseminando, divulgando temas como esse e que vai trazer qualidade de vida, bem-estar para as Que bom. pessoas. Muito Tá bom. obrigado. Então, assim, se as pessoas, quem se interessar pelo tema, quiser saber mais um pouco, quiser acompanhar, o nosso Instagram é Evo Consultoria, EVO Consultoria, né? EVO Consultoria. Então, assim, através das nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, também é Evo Consultoria. Vocês podem estar acompanhando, a gente está sempre informando, colocando lá novidades acerca de temas geral na área de gestão, né? Ótimo. Inclusive as atualizações do psicossocial também. Que bom. Muito obrigado mais uma vez, doutora. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Acompanhe a doutora Patrícia no Evo Consultoria no Instagram, nas redes sociais. Quer saber mais? Fala com ela. Se não encontrar, redes sociais do programa Café com Leite, que nós a levamos até você. Beijo a todos, fiquem com Deus. Até domingo eu estarei de volta com mais um convidado para você. Beijo a todos, fiquem com Deus. E que Deus